Liturgia do dia 22 de setembro de 2023. Sexta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 48. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem, tudo bem, isto é que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto da primeira leitura
foi manipulado por toda a espécie de exegese moral, social e política de todos os tempos. Mas uma leitura simples do mesmo pode situar-nos no seu verdadeiro sentido. Paulo adverte que se os senhores forem cristãos e não pagãos, nem por isso devem ser menos respeitados pelos servos. O Evangelho valoriza todos os homens, de modo que já não há escravo nem livre, e que os crentes são irmãos na fé. Mas não aboliu as diferenças de papel e de posição na sociedade. Os escravos prestam um precioso serviço aos senhores, e se estes forem cristãos, maior razão têm para apreciar esse serviço e tratá-los como irmãos. Os servos prestam grandes benefícios aos senhores, e não só benefícios econômicos. Paulo continua também preocupado com os falsos doutores, que se afastam das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e incita Timóteo a ensinar e recomendar a verdadeira doutrina, transmitida pelos apóstolos, a única capaz de incrementar uma vida conforme a piedade. Incita-o ainda a contentar-se com o que tem, pois a ganância do dinheiro tira a tranquilidade de espírito, criando um verdadeiro martírio de preocupações e de provações para a fé. O apóstolo termina convidando Timóteo a procurar alcançar as virtudes teologais e morais da justiça para com Deus e para com os homens, da piedade sincera, da paciência com a mansidão, a exemplo de Cristo que disse: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração." Com respeito ao Evangelho, ao terminar esta seção do seu Evangelho, Lucas dá algumas informações sobre quem acompanhava Jesus no seu ministério público. Acompanhavam-no os 12, como bem sabemos. Mas, segundo uma informação exclusiva de Lucas, acompanhavam-no também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Lucas indica o nome delas. Estas notícias não devem espantar-nos. Lucas, como sabemos, devido à sua formação e à sua sensibilidade, dava grande atenção à presença das mulheres na vida de Jesus. Aqui, elas não são apenas ouvintes da sua palavra ou destinatárias dos seus milagres. Colaboram com ele apoiando o seu ministério. Isto tem grande interesse. Jesus sabia redimir e libertar algumas mulheres da sua situação espiritual negativa, atraindo-as para junto de si e confiando-lhes tarefas de assistência em relação a ele e aos apóstolos. Soube, pois, valorizar a presença e o serviço de algumas mulheres durante a sua vida pública, o que provavelmente desencadeou a crítica e a malevolência de alguns seus contemporâneos, apenas habituados a instrumentalizá-las e a explorá-las. Também sobre este aspecto tão atual, Jesus é apresentado por Lucas como o libertador de que a humanidade precisava. Paulo escreve a Timóteo: "A raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Arrastados por ele, muitos se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas." As primeiras comunidades cristãs eram pobres, mas livres. Pouco a pouco, foi-se introduzindo a servidão dos bens eclesiásticos, e a igreja passou por grandes dificuldades. Muitos homens da igreja deixaram-se deslumbrar pelas riquezas e pelo poder que elas dão. O clero, que devia usar os bens apenas para o seu sustento, destinando o restante para benefício dos mais pobres, por vezes e durante muito tempo, esqueceu a pobreza evangélica e o ensinamento de Paulo a Timóteo. A piedade é realmente
uma grande fonte de lucro para quem se contenta com o que tem. Pois nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar dele. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Pouco antes do Concílio Vaticano II, João 23 teve que lembrar a todos: a Igreja apresenta-se como é e como quer ser, como a Igreja de todos, particularmente a Igreja dos pobres. Jesus e os seus apóstolos viviam da generosidade de algumas mulheres que os acompanhavam e serviam com os seus bens. Certamente não consideravam a piedade uma fonte de lucro. As leituras de hoje sugerem-nos, portanto, algumas muito boas intenções de oração pela Igreja, pelos sacerdotes e por todos os outros que nela exercem um qualquer ministério. Peçamos ao Senhor para que os apóstolos e os cristãos de nosso tempo saibam evitar todas as contendas, as questões ociosas que não sejam a verdadeira e sã doutrina. Rezemos para que saibam evitar a tentação do dinheiro. Rezemos por aqueles que pretendem enriquecer a qualquer custo, para que compreendam que o desejo exagerado do dinheiro é a raiz de todos os males. Rezemos para que os apóstolos e os cristãos procurem os verdadeiros bens: a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Peçamos que todos sejam curados dos espíritos malignos e enfermidades, como as mulheres de que fala o Evangelho. Peçamos, finalmente, para que todos possam alcançar a vida eterna a que são chamados. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Derramai, Senhor, sobre o povo suplicante a abundância da vossa graça, para que, seguindo os vossos mandamentos, receba estímulo e ajuda na vida presente e felicidade sem fim na pátria futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.